Olá, pessoal, boa noite. Sou Lélio Braga Calhau, promotor de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais e professor de Criminologia da Fundação Escola Superior do Ministério Público, coordenador do canal de Criminologia, Senhor Criminologia. E coordenador aqui desse canal aqui, que completou hoje 1.700 seguidores no YouTube, o canal Senhor Criminologia, um canal independente de ciências criminais. Vamos receber aqui hoje meu colega de Ministério Público, meu amigo pessoal, Dr. Vinícius Alcântara Galvão, promotor de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais e autor da obra que está bombando aí entre os membros do Ministério Público, entre os advogados e juízes que atuam no júri, o júri e a sua retórica. Vamos receber aqui, Dr. Vinícius, seja muito bem-vindo aí a essa conversa hoje sobre o júri e sua retórica. Eu passo a palavra para as considerações iniciais. Boa noite a todos, boa noite, Lélio. Primeiramente, eu quero agradecer ao convite que me foi feito pelo meu amigo Lélio, dizer que é uma honra, uma satisfação muito grande estar aqui nessa noite, poder discutir temas afetos, principalmente a retórica do Tribunal do Júri. Eu, inicialmente, vou falar sobre o meu livro. Eu produzi esse livro, inicialmente, em 2017, saiu a primeira edição, me parece que em setembro de 2017. No começo de 2018, eu lancei a segunda edição da obra, felizmente, a obra teve uma boa acolhida pelo público, o que realmente é algo que deixa o autor muito satisfeito. E eu agora estou na intenção, porque o meu livro está esgotado. Ele é produzido pela editora Lume Iuris, ele esgotou a segunda edição, eu tenho alguns trabalhos anexos para poder acrescentar. Da primeira para a segunda edição, eu acrescentei 64 páginas. Eu acredito que a próxima edição, que eu estou na expectativa que talvez ocorra no começo do ano que vem, talvez em março, eu acho que eu devo acrescentar mais umas 40 ou 50 páginas. Aí eu vou encerrar esse objeto do estudo que deu início com essa consideração sobre o júri e sua retórica, e talvez, no futuro, a gente faça outros livros ou possa desenvolver o assunto da retórica, que é um assunto realmente muito extenso, tem muita condição de ser explorado em outras obras. Mas eu, inicialmente, também eu queria dizer para as pessoas que eu lancei o canal do YouTube, que eu tenho lançado alguns vídeos. Esses vídeos são com alguns assuntos que já estão no livro e com outros assuntos que possivelmente estarão encartados na próxima edição, que deve sair, como eu frisei anteriormente, talvez em março do ano que vem. Quer falar alguma coisa, né? Vinícius, explica para a gente qual que é a importância que a retórica tem para o profissional que atua no Tribunal do Júri, principalmente algumas partes, né? O promotor, o defensor público, o advogado bastante acusação. Explica para a gente como é que você considera, qual que é a importância que a retórica tem no Tribunal do Júri. A retórica é um tema muito importante, infelizmente ele foi esquecido, porque nós sabemos que os antigos, os gregos, principalmente, que tinham uma noção democrática muito acentuada, em Atenas, em Esparta, principalmente em Roma, existia a ágora, que era o espaço público em que os debates ocorriam, e existiam julgamentos também, os julgamentos judiciários. Então, as pessoas se preparavam. Os sofistas, por exemplo, eram mestres de ensinar a retórica. Depois, Sócrates faz uma advertência que aquela arte persuasiva que podia, eventualmente, levar um raciocínio de um lado para o outro, ele não seria importante para construir a ciência. Mas nós sabemos que a retórica ela tem essa condição de explanar as ideias das pessoas, como existia nesse mundo grego. Depois, com René Descartes, principalmente, o direito deu uma guinada, aproximando-se mais do modelo matemático. O direito, ele postula essa pretensão científica. Mas, ao lado, como disse Saint-Péray, da lógica da lógica pura, existe a chamada densidade do razoável, que são os valores que realmente importam às comunidades e que devem ser expostos. Eu acho que a importância grande da retórica é que os profissionais que atuam no Tribunal do Júri, sejam eles advogados ou promotores, procuradores da República, eles não recebem uma formação sobre essa matéria,
que ela constava dos quadros escolares até a idade moderna. Então, é uma falta muito grande, porque a pessoa que vai atuar no tribunal do júri, ele vai ter à disposição o Código de Processo Penal, há vários manuais que são muito bons, mas que vão dizer acerca da aplicação da lei e do procedimento. Mas a grande dificuldade para um profissional que vai iniciar a sua carreira no tribunal do júri é a construção de um discurso que seja razoável do ponto de vista lógico. Se o discurso vai ser vitorioso ou não é outra questão, mas a obrigação do profissional é de construir uma lógica que seja respeitada pelas pessoas e uma lógica que seja ponderada em valores e em uma técnica, uma disciplina que, infelizmente, hoje, ela não está mais nos bancos escolares. Por isso que eu acredito que é importante que haja essa propensão de promotores, de advogados, de escreverem, de produzirem conteúdo significativo sobre a retórica do júri. Eu escuto dizer, às vezes, dizer assim, ora, esse profissional é técnico e esse não é técnico. Essa ligação, na verdade, na minha concepção, ela não tem uma lógica estrita, porque a técnica, na verdade, é um instrumento para se chegar a um determinado fim. Então, dizer que um promotor ou que um advogado que conheça muito o direito penal, mas que ele vá ao tribunal do júri explicar o que é um erro de tipo, ou situações que não são condizentes com o conhecimento do auditório. Porque a regra básica de qualquer explanador é conhecer as regras do auditório e fazer a comunhão com esse conhecimento para que ele possa efetivamente extrair resultados. Então, o profissional, para ser técnico no júri, ele tem que ter uma preocupação com o conhecimento de retórica, da sua disciplina, da literatura, da sociologia, porque eu acho que o que é fundamental é o conhecimento das técnicas de argumentação, aliado ao conhecimento da realidade brasileira ou da realidade local, que exerce uma influência muito grande sobre o tribunal do júri. Falando especificamente da literatura, eu vou até mencionar uma passagem que ocorreu recentemente. Na última terça-feira, eu participei de uma sessão do Tribunal do Júri em Ouro Preto. Era um caso de tentativa de homicídio. Na verdade, o caso já era de 2007. Já se passaram 13 anos desde a ocorrência do fato. E o réu era funcionário de uma empresa de transporte. Ele era o trocador. E a vítima, que era uma senhora, entrou com seus 2 filhos nessa lotação para que ela pudesse retornar do seu local de trabalho para a sua casa. Um dos filhos tinha 6 anos e o outro era uma menina de colo de 1 ano e 6 meses. Eles começaram a bater boca, ela bateu boca com o trocador, em referência a uma situação de passagem. Ele não queria que a criança de 6 anos continuasse sentada no banco, a despeito dela ter pago a passagem. Mais 2 pontos à frente, entrou o marido dela. Ela contou esse fato para o marido, então, procurou tirar satisfação com o trocador. Eles tiveram uma certa altercação verbal. O trocador dirigiu-se à cabine, pegou um canivete que estava na sua bolsa e partiu para cima dessa família de uma maneira ensandecida, dando golpes a esmo, reiterados, de forma que a vítima ficou com o rosto todo marcado, teve que fazer várias cirurgias e ficou com várias cicatrizes. E um fato que me chamou a atenção, que as 2 vítimas foram ouvidas. A mulher, que depois entrou para tentar defender o seu marido, e também foi golpeada, e o marido, que era o principal atingido na situação. Mas quando a esposa prestou o depoimento, ela ainda estava muito sentida, muito lacrimosa, e ela disse que ela teve que submeter-se a vários tratamentos para tratar a depressão, porque ela tinha realmente uma dificuldade de lidar com a situação. E no momento eu disse, ora, ela falou que toda vez que ela entrava em um ônibus, às vezes ela tinha um surto, quando os filhos também viam qualquer condução, eles tinham uma dificuldade, eles tinham realmente uma resposta psicossomática muito negativa. E eu disse, citando uma passagem da literatura, que aquilo me fazia lembrar
de um dos grandes romances do século XX, que é o romance Em Busca do Tempo Perdido, do francês Marcel Proust. Esse romance, na verdade, essa obra, é composta de 7 livros. E o primeiro desses livros é No Caminho de Chouin. E o personagem principal, ele fala sobre a memória. E quando ele come um biscoito Madeleine, ele tem como se fosse uma regressão de memória. Ele sente como se fosse o fragor, todo o perfume, todas as sensações da sua infância. É um tempo revivido. Eu disse, ora, a situação da vítima aqui é diferente. Não é como a situação do biscoito Madeleine, do personagem de Marcel Proust. Mas toda vez que ela vê um ônibus, e ela diz que ela já teve um surto dentro de um ônibus, e quando o seu filho vê passar qualquer lotação, ele também fica numa situação de pânico. Veja que como há uma carga negativa da memória. Não essa memória afetiva que foi relatada no romance de Marcel Proust, mas uma memória dolorosa, porque o que ocorreu no ônibus foi um verdadeiro circo de horrores. E aí eu disse, olha a situação do crime. Além do efeito imediato, porque as vítimas foram atingidas, a senhora, por exemplo, ficou afastada das suas ocupações por mais de 30 dias. O marido foi atingido de uma forma letal também, ficou com várias cicatrizes. Mas, além desse efeito imediato, existe a questão da memória. Porque o que é o ser humano sem a sua memória? A memória é o que nos dá identidade, é o que faz o liame entre o nosso passado, o presente, e nos dá uma perspectiva de futuro. E eu disse, o crime tem realmente uma carga pejorativa muito grande e um efeito que se arrasta pelo tempo. E o júri compreendeu isso. Apesar de já terem se passado 13 anos e de o réu, nesse intercurso temporal, não ter praticado mais nenhum crime, mesmo assim o tribunal do júri considerou a importância de se fazer uma punição. Eu disse às vítimas que estavam assistindo à sessão do júri que, apesar do pedido do Ministério Público ser abonado, mesmo assim, ele não iria ser preso efetivamente, porque a imputação, a pronúncia era apenas por homicídio qualificado. Aliás, era apenas por homicídio simples. E quando um réu ele não pega uma qualificadora, ele não vai ser efetivamente preso em regime fechado, porque a pena é inferior a 8 anos. Então, essas menções literárias são importantes. Eu acredito que o direito é muito mais afeito à sociologia, à antropologia, à literatura, do que às ciências matemáticas, ou às ciências exatas, ou às ciências biológicas, que têm outro padrão de racionalização e de demonstração dos seus postulados. Mas eu acredito que é fundamental a compreensão da retórica, dos livros. Por exemplo, Aristóteles escreveu uma obra fundamental, que é a retórica. Ele vai dissecar a análise do discurso, as partes do discurso, as situações respectivas do orador, do ouvinte. Quer dizer, são todas características que são muito importantes, e mais adiante nós vamos falar especificamente de algumas regras de retórica que são importantes para a inserção no tribunal do júri. Mas eu acredito que, de forma inicial, Lélio, essa importância é muito grande. Eu acredito que, atualmente, tem ocorrido uma certa valorização de livros e de temas. Por exemplo, o seu canal aqui, eu vou deixar os elogios, que é um canal que sempre faz menções ao tribunal do júri, que sempre debate o assunto. Isso é importante para enriquecer o debate. E para que o profissional que atue no júri, seja um promotor, seja um advogado, ele tenha a exata noção de quais são os conhecimentos indispensáveis para que ele possa atuar naquele auditório que é particular. Esses dias, nesse mesmo júri que eu fiz na terça-feira, era um advogado civilista. E ele falava, por exemplo, ora, esse laudo aqui não vale, porque ele foi assinado por apenas um médico. Veja que essa discussão é uma discussão bizantina em referência ao jurado, porque o jurado sabe que houve a lesão, ele viu que tinha um laudo de um médico dizendo especificamente que aquelas lesões ocorreram e que elas foram provocadas em decorrência das facadas desferidas pelo réu,
Então, essa discussão, se é um período ou se são dois períodos, é uma discussão muito mais afeita a um tribunal, a um juiz togado, do que uma discussão que vai realmente fazer algum convencimento sobre o jurado. Por isso que é importante a compreensão do auditório. Essa é a regra de ouro. Nós temos que compreender as características do auditório e, a partir dessas características, construirmos um discurso que seja convincente, que seja razoável e que tenha a possibilidade de fazer a persuasão racional. Vinícius, quanto tempo que você se dedica já ao estudo da retórica? E fala para a gente sobre as técnicas, que algumas técnicas, logicamente, nós sabemos que você tem o seu livro, que você pesquisou durante muito tempo, e há cursos sobre retórica, né, que são até longos, assim, porque eles são profundos. Mas fala para a gente, inicialmente, que tipo de técnica concreta o participante do tribunal do júri, né, a parte do tribunal do júri, pode utilizar na sua visão? Por exemplo, Schopenhauer escreveu um livro muito importante, que são 37 teses assim, que podem ser refutadas no tribunal do júri. Ele falava, por exemplo, de uma técnica, que é ampliação indevida, de forma que ele pudesse puxar uma fala do opositor e levá-la ao extremo. Mas eu falo, por exemplo, que isso pode ser utilizado como uma ampliação devida. E eu vou dar um exemplo. Às vezes se fala muito da clemência hoje, é um assunto que está bastante em voga em decorrência da premência de uma decisão que seja definitiva por parte do Supremo Tribunal Federal sobre a possibilidade ou não de recurso. Mas eu disse uma vez aos jurados, eu disse, veja, o advogado pede clemência para o réu. Se todos os conselhos de sentença deferirem a clemência para os réus, nós vamos estar em uma situação de completa anomia, porque o direito penal é indispensável na sociedade. Eu me lembro de uma frase de Freud, que ele escreveu na obra Totem e Tabu, que ele dizia que 2 preceitos são indispensáveis a qualquer sociedade. Pode haver diferença, e há efetivamente diferença entre os ordenamentos jurídicos nacionais, mas qualquer sociedade ela tem que se construir sobre 2 proibições. A proibição do incesto, que são as relações sexuais entre parentes, e a interdição do homicídio. É a regra do não matarás. Essa regra é fundamental. Então, nesse júri específico, eu usei essa técnica do Schopenhauer da ampliação indevida, eu fiz a transmudação para uma ampliação devida e coloquei esse posicionamento para o Conselho de Sentença, que na oportunidade reconheceu a necessidade premente, porque a lei é uma necessidade imperiosa. Nós não podemos abrir mão do direito penal, se fala em abolicionismo, outras teses, mas que não são condizentes com a realidade do ser humano, com as pulsões psicológicas, com as dificuldades. Em qualquer sociedade, infelizmente, o crime existe, mesmo que sejam as sociedades mais avançadas do ponto de vista social, que tem um índice de IDH positivo. Então, essa tese é uma tese utilizada. Um outro raciocínio também de grande força é o raciocínio reversivo. Esse raciocínio significa que você vai reverter aquilo que o opositor disse. Você vai dar uma outra consequência para uma premissa, para uma afirmação que ele lançou. Então, por exemplo, se ele diz, ora, o réu não pode ser condenado porque ele é jovem. Você vai dizer justamente porque ele é jovem que ele deve ser condenado. Porque se assim não for feito, ele vai pensar que nada fez de errado e possivelmente ele vai continuar tendo os mesmos estímulos que o levaram à prática delituosa e vai prorrogar essas práticas atingindo terceiras pessoas. Eu me recordo, Lélia, que eu tive uma sessão no Tribunal do Júri em Conselheiro Lafayette, e o júri julgava uma situação de um envenenamento que teria sido praticado por uma madrasta. E eu me lembro que o advogado, quando iniciou a sua fala, ele disse que não havia condição daquilo ter ocorrido, porque o tempo que teria sido relatado nos autos não seria suficiente. Aí ele começou a manipular os materiais para mostrar
que aquilo ali não seria razoável. Quando eu voltei na tréplica, eu disse, ora, doutor, o senhor é uma pessoa de bem, o senhor é uma pessoa respeitada na sociedade, o senhor realmente conquistou esse respeito em decorrência de suas atitudes, e se vê claramente que o senhor não possui qualquer expertise, qualquer familiaridade com essa questão da falsificação desses apetrechos. Mas, infelizmente, essa falsificação que o senhor efetivamente teve a dificuldade de demonstrar do ponto de vista prático, é um cafezinho diminuto para a criminalidade brasileira. Infelizmente, no Brasil, para nós usarmos uma expressão do grande poeta português Camões, exporta engenho e arte na falsificação de apetrechos, na realização de crimes realmente horrorosos. Nós sabemos que o Brasil é recordista em homicídios, praticamente morrem 60 mil pessoas por ano, o que é um número avassalador, mais do que o número de soldados americanos mortos em 7 anos na Guerra do Vietnã. A partir do momento que eu fazia o elogio ao advogado, eu senti que ele se sentia acabrunhado, porque ele não poderia responder e dizer que ele não era uma pessoa honrada. Mas eu dizia que essa realização que era feita por ele, reversivamente, não demonstrava nada e que, efetivamente, a ré tinha cometido o delito de assassinato que causou a morte de uma criança. Me parece que, na ocasião, a criança tinha apenas 2 anos, né, de tenra idade. Esse raciocínio reversivo, quando ele consegue ser utilizado, ele também tem uma abrangência muito grande. Nós vemos que existem várias outras técnicas. Lochot, por exemplo, que era um grande advogado francês, ele fazia aquilo que Schopenhauer chama de falsa proclamação da vitória. Quando alguma testemunha era ouvida, e essa testemunha dava um relato que não era favorável à sua pretensão, ele balançava a cabeça positivamente, dizia perfeito, fantástico, de forma que isso pudesse causar um embaraço no julgador, que ficava pensando se aquilo que ele ouviu efetivamente era contrário ou era favorável à manifestação do réu naquela situação. São várias as técnicas de retórica que podem ser utilizadas no tribunal do júri. O que eu acredito, Léo, que é fundamental, é que qualquer profissional que vai trabalhar no júri, ele tenha a preocupação de ter um estudo atento sobre os autos. Eventualmente, uma tese pode ser ou não aceita. O que um profissional não pode se permitir é que ele não tenha, ou que ele não demonstre efetivamente um conhecimento factual sobre tudo que ocorreu nos autos. Ele não pode errar, por exemplo, algo sobre o exame de auto de corpo de delito, o exame de balística, ele tem que saber realmente qual foi a trajetória da bala, porque qualquer erro que seja notado pela parte contrária e que seja notado principalmente pelo jurado, que mostre uma certa vacilação, uma certa falta de conhecimento sobre os autos, é um erro que leva efetivamente o expositor ao descrédito. Uma regra também, que é dita por Churchill, eu acho que é muito importante, é que quando um expositor ele tem uma tese central, ele tem que falar aquilo algumas vezes. É o que Churchill falava. Se você tem algo importante a dizer, você diga uma vez. Depois você diga mais uma vez. E, finalmente, você volte e bata uma terceira vez para que fique gravado na mente do jurado qual que é a sua tese efetiva que você quer apresentar. Porque, às vezes, é um raciocínio muito capcioso, um raciocínio muito inteligente, que você acha que o jurado apreendeu na sua totalidade, mas você, considerando a importância desse raciocínio, é importante que você faça uma repetição para que isso efetivamente fique gravado na mente do jurado. Essa observação é muito importante. Quer dizer, existem várias outras. Eu vou dizer, por exemplo, da comunhão. O que é a comunhão? Você tem que comungar valores com o auditório. Então, é muito comum que um advogado que venha de outra comarca, quando ele chega no júri, ele diga que ele conheça
outras pessoas que estão na cidade, que a cidade é muito importante, que tem algum parente. Nós vemos, por exemplo, eu citei o Winston Churchill, quando ele foi aos Estados Unidos em 1941, ele foi fazer uma palestra numa universidade. E Churchill, ele sabia que ele precisava do apoio norte-americano, porque se os Estados Unidos não entrassem a favor dos aliados, possivelmente a Inglaterra não teria condição de derrotar a Alemanha. Ele sabia que isso era fundamental, mesmo que os Estados Unidos, naquela oportunidade, não tinham um exército muito grande, mas ele sabia da força empresarial, da indústria americana, da capacidade logística, da grande população. Então, quando ele chegou nessa universidade, ele começou a dizer que o avô dele era americano, que tem um apreço muito grande pela população americana. Eu me recordo de um júri que eu fiz em Congonhas. Era um advogado de Belo Horizonte, um advogado até muito famoso, havia uma expectativa muito grande sobre a atuação dele no Tribunal do Júri, e tinha uma testemunha que tinha 82 anos. E ele perguntou a essa testemunha se o Conselho Tutelar tinha dado apoio a ela. Eu achei aquilo estranho, eu anotei. Quando eu voltei na réplica, eu disse, ora, o advogado, ele errou por uma diferença de 64 anos. Porque ele disse a uma senhora de 82 anos, ele perguntou se ela foi atendida pelo Conselho Tutelar. É óbvio que o Conselho Tutelar, ele tem a obrigação de cuidar de crianças e adolescentes. E, de acordo com o artigo 2º do ECA, as crianças são pessoas de 0 a 12 anos e os adolescentes de 12 a 18. Aí eu disse ainda, eu falei, olha, ele está simplesmente querendo girar a metralhadora giratória por todos os lados. E se ele conhecesse a capacidade, o denodo, a responsabilidade das conselheiras tutelares aqui, eu citei o nome delas, ele não falaria isso. Neste mesmo momento, na sequência, eu me virei para os jurados e disse, ora, o advogado vem de Belo Horizonte, às vezes ele acha que as pessoas do interior não são pessoas capazes. Nesse momento, eu estava procurando desligar esse sentimento de comunhão, porque não é em razão de o expositor, no início da fala, ele ter buscado esse mecanismo de interação com o auditório particular, que o caso é o júri, que isso não possa ser desligado. E o importante também é que o expositor, seja o promotor ou seja o advogado, ele não pode perdoar qualquer defeito da parte contrária, porque um debate, ele é precisamente um jogo discursivo. Uma das considerações que nós temos é acerca daquilo que nós planejamos que vamos discorrer na nossa exposição. Mas muitas das situações que ocorrem, elas ocorrem exatamente em decorrência desse atrito de ideias, dessa divergência argumentativa que surge, e, obviamente, se alguém errar, o expositor oposto vai ter que ter a condição efetiva de demonstrar isso. Então, a partir do momento que eu fiz essa menção, e no júri eu disse, ora, e aqui tem comerciantes, engenheiros, que são pessoas, às vezes, muito mais capazes do que aquelas que estão na capital. Essa observação levou o jurado, de determinada maneira, a ter essa resistência, essa reticência com o advogado, que não respeitou essa consideração. Então, eu aproveitei para fazer o desligamento dessa comunhão, que é um vetor fundamental de ligação do expositor em qualquer auditório. Era como, por exemplo, Léo, se a gente chegar em um auditório que só tem promotores e dizer, ora, vocês um dia vão ser juízes. Nós sabemos que essa é uma informação completamente contrária à lógica do Ministério Público. Que quem escolheu a carreira de promotor, nós, por exemplo, que somos promotores porque somos afeitos à carreira, não temos qualquer vontade, e apesar de respeitarmos, sabemos que é muito digna, da carreira da magistratura. Mas é um conhecimento fundamental para se comungar valores com o auditório e, a partir dessa comunhão de valores, obter essa receptividade e depois a condição de uma simpatia do auditório receber as exposições e ter uma simpatia
com aquilo que for exposto, ou seja, pelo promotor, ou seja, pelo advogado. Eu ia te fazer uma pergunta sobre os jurados aqui, mas eu queria que você falasse para o nosso público quem são os grandes oradores que inspiraram você no tocante às técnicas de retórica no Tribunal do Júri. Tem alguns específicos que você estudou e você gostou? E quem que você pode falar para a gente concretamente que te inspiraram? Referente à retórica, tem os livros clássicos. O livro de Aristóteles, por exemplo, é fundamental, a retórica, porque ele é um livro primacial que vai dar base à construção do discurso, às partes do discurso, à formatação. Eu acredito que no Brasil nós temos grandes oradores, isso da parte do Ministério Público como da parte da defesa. Nós temos, por exemplo, Evandro Lins e Silva, que tem uma obra importante, A Defesa Tem a Palavra. Nós temos os discursos de Romeiro Neto, que também era um advogado muito competente no Tribunal do Júri. Agora, nós temos, do lado do Ministério Público, grandes nomes, como Roberto Lira, né, que é um nome realmente emblemático, simbólico do Tribunal do Júri. Ele trabalhou principalmente na década de 40 e 50, na capital federal, que era o Rio de Janeiro, na ocasião. Há um grande promotor do júri também, que foi praticamente contemporâneo de Roberto Lira, que é Cordeiro Guerra, que chegou a ser ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal. E, mais recentemente, uma obra que é usada praticamente por todos os promotores é a obra de Edilson Mongenor Bonfim, do Inquérito ao Plenário, ele tem também no Tribunal do Júri, que são obras importantes. Mas eu acredito que hoje existe uma quantidade de promotores e de advogados que se mostram dispostos a discorrerem, a escreverem sobre o Tribunal do Júri, a relatarem as suas experiências. Porque você sabe muito bem, Lé, que no nosso Ministério Público de Minas Gerais há grandes nomes que, por não terem escrito, que por não terem deixado um relato, às vezes eles passam a ser esquecidos pelas gerações vindouras. Se hoje nós podemos citar Roberto Lira, é porque ele deixou uma obra escrita. Ele até poderia deixar mais. Não é uma obra tão caudalosa, mas é uma obra importante, consistente. Por exemplo, o Cordeiro Guerra tem um artigo, A Arte de Acusar. É um artigo pequeno, denso, mas de uma grande importância, de uma grande perspicácia, de uma grande compreensão sobre as nuances que ocorrem no Tribunal do Júri. Então, eu acredito que essas são as menções que me vêm à mente de uma maneira mais direta, que são obras importantes, que vão auxiliar bastante o profissional que deseja atuar no Tribunal do Júri. Eu, recentemente, estava com uma colega promotora que me acompanhou na sessão de Ouro Preto. Quer dizer, a dificuldade é a construção de um discurso que seja convincente, é saber como ocorre efetivamente, como demonstrar isso de uma maneira persuasiva, de uma maneira convincente no Tribunal do Júri. Porque a parte que reporta a processualística, os manuais, ou a própria leitura direta do Código de Processo Penal, vai tirar, vai espancar praticamente qualquer dúvida acerca do procedimento que deve ser adotado, uma forma de visitação. Mas, realmente, o nó górdio do júri, a sua parte central, a sua parte estrutural, ela se reporta, basicamente, ao discurso, e por isso que é fundamental esse aprofundamento nas técnicas de retórica e na compreensão da sociedade brasileira. Porque, por exemplo, eu fiz a menção referente a esse júri que eu fiz na terça-feira. Era uma tentativa. Nós vemos que sempre que existe uma tentativa, existe uma dificuldade adicional para o promotor. Por quê? Porque a sociedade brasileira, ela aceita certa forma de violência. É muito natural que o jurado, quando fala assim, foi uma tentativa, ele vai imaginar, mas é só uma tentativa, ele já vai diminuir a lesão que foi feita a uma pessoa a despeito de não se ter causado o resultado morte, de não se ter chegado à última etapa do intercrime, que é a etapa consumativa. Por que isso? Porque a sociedade brasileira é uma sociedade violenta. Essa panaceia de que o brasileiro é cordial, ou de que o brasileiro ele é uma pessoa assim mais com a índole boa,
ele tem uma índole festiva, extrovertida, mas o Brasil é um país extremamente violento. Nós vemos que existiu o cangaço no Nordeste, as formas de violência urbana nas grandes cidades. A população, de certa forma, aceita a violência como uma maneira de composição. Por isso que não existe essa repreensão que deveria ser imediata. Porque se eu estou diante de um crime, veja, a minha função como promotor é fazer a persecução penal. Eu vou dizer, ora, se eu tenho uma tentativa, o que eu tenho que mostrar? Que ocorreu a tentativa e que ocorreu esse liame subjetivo, que o réu é responsável. Mas isso só não basta. Eu vou ter que motivar o jurado a condenar, dizer que a impunidade é extremamente lesiva a qualquer ordenamento jurídico. Se as pessoas perdoam a tentativa, significa que aquele que tentou, ele pode tentar de uma outra oportunidade até que ele obtenha realmente êxito na sua pontaria, ele pode vir a matar outras pessoas. E também um aspecto fundamental, que é o da prevenção geral. A expectativa de punição é fundamental para que ela possa refrear os ímpetos de muitos criminosos. Mas essa compreensão de que talvez nos Estados Unidos, se nós tivéssemos uma situação atinente a uma comprovação de tentativa, eu iria, como promotor, me preocupar com a materialidade e com a imputação. Aqui eu tenho que agregar um degrau a mais e fazer a motivação pela compreensão, e não achar que isso é um defeito da sociedade ou do jurado brasileiro. Essa é uma característica, infelizmente, da sociedade brasileira, que tem essa aceitação com a violência. Isso está paulatinamente sendo alterado, mas é um dado fundamental na compreensão do orador. Além das técnicas argumentativas e de retórica, a compreensão sobre o povo brasileiro, as suas conformações sociológicas, as suas ideias, a sua literatura, aqui que é importante realmente detectar para que nós possamos trabalhar com os dados corretos. Porque o promotor que disser, ora, eu fui ao júri e eu não consegui a condenação de uma tentativa, mas eu mostrei materialidade e nexo de imputação, ele deixou de considerar um fato sociológico fundamental, um dado que até está ali de forma inconsciente, mas que é um dado preponderante na avaliação do jurado. Por isso que é importante essa compreensão holística do Tribunal do Júri. Me parece que houve uma pergunta, não sei se... Sim. Houve uma pergunta aqui da Ellen Andrade. A Ellen trabalha no Tribunal de Justiça do Paraná. E como que executar o dolo eventual no crime de homicídio? E aí eu te peço para você explicar, se você pudesse responder essa, explicar. Você já fez algum crime de... algum júri de homicídio com dolo eventual? Já. Como é que você fez? Já fez? E a retórica nisso aí? Muda, não muda? O dolo direto, a retórica é a mesma? Basicamente, se você puder responder a pergunta da Ellen e falar um pouquinho sobre isso. Eu participei de uma sessão do Tribunal do Júri. Efetivamente, a questão do dolo eventual, depois eu vou entrar nessa questão da quisitação. Mas a questão atinente ao dolo eventual dos delitos de trânsito, ela deve ser avaliada, obviamente, caso a caso. No caso que eu participei, houve realmente de uma forma mais clamorosa. Por que houve de uma forma mais clamorosa? Porque o réu, ele tomou a chave de uma outra pessoa, que era de uma motocicleta, ele estava completamente embriagado, ele saiu pela rua de uma maneira deslocada e ele veio atingir a vítima que estava próxima ao meio-fio. Obviamente que a situação condizente com o fato demonstrava que ele não se preocupou com a ocorrência do resultado. Eu acredito, Léo, que essa questão do dolo eventual é uma questão de uma complexidade muito grande. Eu me lembro de uma grande obra, que é o Fausto de Goethe. E existe uma segunda passagem, e eu vou até me permitir eu poder narrar esse fato aqui, que é importante, que existia um casal de velhos, Filomena e Bálcia. Isso na segunda etapa do Fausto de Goethe. E eles tinham um grande terreno. E Fausto queria comprar esse terreno. E aí ele chega para esse casal e faz uma proposta de compra. E o casal disse que não ia vender porque aquilo era um bem de uma natureza muito sentimental para eles. O Fausto fica chateado
ele fala com Mefistófeles, que é o diabo, porque, na verdade, o Fausto é uma obra que fala do pacto do autor, quer dizer, do personagem, do protagonista Fausto, com Mefistófeles. Aí o diabo fala assim, pode deixar que eu vou resolver isso. Aí o diabo vai e mata o casal de velhos. Aí Fausto diz assim, mas você matou os velhos? Ele diz, ora, mas com quem você acha que está lidando? Com a dama de camélias, com o sim de pelúcia? Eu sou o diabo. A minha realização é essa. De forma que o Fausto é uma tragédia do desenvolvimento. O que mostra isso? Que as pessoas elas têm uma dificuldade de aceitar que elas têm responsabilidades. Nós vamos ver que, referente, por exemplo, à questão das mineradoras, quando houve um derramamento de óleo nos Estados Unidos, se mudou a pactuação, de forma que agora os presidentes das companhias eles vão ter que assinar todos os balancetes, porque essa responsabilidade é só para o setor financeiro, essa responsabilidade não se reporta também à situação do proprietário, quando existem as situações das barragens, que são barragens construídas em cima de grandes núcleos populacionais, essa compreensão não é uma compreensão também que deveria ser cobrada da empresa, afinal de contas, quando ela faz aquela estrutura que vai dar para ela um ganho econômico, ela não tinha que se reportar aquilo? E na questão do Fausto, ele depois dorme. Quando ele dorme, ele é visitado por 4 entidades fantasmagóricas, e uma dessas entidades é a culpa. Ele recusa a culpa, ele fica só com ansiedade, que é uma marca, infelizmente, do nosso tempo. Por que isso é importante na parte do dolo eventual? Porque são responsabilidades que nós temos que ter como cidadãos. Nós temos que saber que não podemos dirigir embriagados, porque isso pode causar lesão às pessoas. Há uma dificuldade de uma aceitação, porque quando se fala do tribunal do júri, se imagina uma pessoa que dolosamente tenha matado, que haja uma intenção maléfica. Mas o dolo eventual é cada vez mais, porque o Fausto é basicamente uma tragédia do desenvolvimento, é cada vez mais uma questão que é cara à sociedade, porque as nossas ações, se elas puderem interferir de uma maneira negativa na vida de terceiras pessoas, nós temos que assumir esse grau de responsabilidade. Eu acredito que o dolo eventual, ele teria que estar contido, preferencialmente na denúncia. Por quê? Porque, às vezes, alguns juízes eles vão ter dificuldade de dizer, ora, isso não estava na denúncia, não passou para a pronúncia, embora o dolo, na minha concepção, ele é direto ou eventual. Isso é o que está na dicção do artigo 18 lá do Código Penal. Mas eu já tive situações que alguns juízes entenderam dessa maneira e quisitaram o dolo eventual, o que é uma pergunta fundamental. Porque quando nós estamos na quisitação, o jurado vai responder aquilo que é submetido ao seu escrutínio. Então, se disser, assim agindo o réu, por exemplo, se for uma tentativa, ele quis ou assumiu o risco de produzir o resultado de morte, esse assumir o risco embutido na pergunta vai dar uma capacidade de resposta muito mais objetiva para o jurado. Eu acredito que o que é fundamental é que sempre que haja uma situação de dolo eventual, essa situação esteja narrada de uma maneira circunstanciada e de uma maneira explícita na denúncia, isso conste da pronúncia para que isso possa ser requisitado. Mesmo se não tiver, eu já fiz a proposição a alguns magistrados que aceitaram, com o raciocínio de que o dolo é direto ou eventual, de forma que não precisaria haver a menção expressa na denúncia para que houvesse essa obrigação de quisitar. É claro que, se não tiver na denúncia, no mais das vezes, os defensores vão fazer alguma crítica, vão fazer algum protesto para que se conste na ata. Mas eu acredito que esse que é o foco principal, e essa questão da tragédia do desenvolvimento que consta no Fausto de Goethe é uma questão muito usual do sistema capitalista, que ele precisa empreender, precisa crescer, mas ele pode atingir pessoas que vão estar ali no raio de ação de condutas, que são condutas que nós temos que imputar responsabilidade, porque elas estão no crivo
da possibilidade do entendimento daquele que exerce atividade econômica. Ou daquele, por exemplo, que quando se fala do dolo eventual, o exemplo mais recorrente é o delito de trânsito, que aí nós vamos ter que ter realmente o cuidado de aferir as condições concretas. Mas eu acredito que esse tipo de situação ela vai se tornar cada vez mais usual no tribunal do júri, em decorrência dessas características sociais e porque, basicamente, como diz o Fausto, é uma tragédia do desenvolvimento. Vinícius, vamos registrar aqui a presença do Paulo Samariva, delegado de polícia de São Paulo, aposentado, professor da CADEPOL da Polícia Civil de São Paulo, Sandrinho Ferreira, Roberto Filho, Marcela Colares, a nossa colega do Ministério Público de Minas Gerais, Carla Fazoli, a Ellen Andrade, né, Tribunal de Justiça do Paraná, e o Sandro Lobato, promotor de Justiça do Ministério Público do Maranhão. O Sandro Lobato viabilizou, através da indicação, para a gente realizar um congresso estadual de direito das vítimas, lá no Maranhão, em breve aí. Ótima ideia, grande abraço a todos aí, né? Muito honrado. Precisa mostrar a capa do livro e explicar qual que é a editora. Eu vou mostrar, o livro já está na 2ª edição, a editora é a Lume Iuris, e vai sair uma 3ª edição agora. Peraí. Dá uma melhorada aí na imagem aí. Eu vou tentar. Peraí, chega para trás um pouquinho. Aí, beleza, ótimo. O Júri, sua retórica, a lógica do discurso, editora Lumen Iuris. Já está na 2ª edição. Obrigado, Vinícius. Já está na 2ª edição. E possivelmente a obra vai sair a 3ª edição agora, possivelmente em março ou abril do ano que vem, de acordo com as nossas expectativas. Tá. Nós recebemos aqui... Vamos lá. Tá. Uma pergunta do Roberto Filho para você, Vinícius. Vou subir a pergunta. Tá. Roberto, obrigado por ter mandado a pergunta. Ótima pergunta, Roberto. Eu acredito que pode, porque isso principalmente da defesa, né? Porque se o réu não for defendido com denodo, com combatividade, isso poderá gerar o entendimento do magistrado que existe uma defesa basicamente virtual. Eu acredito com uma preocupação que esse é um dado do Brasil, a falta de clareza, porque nós vamos ver que, principalmente antes, existiam aqueles discursos mais ornados e tudo, mas essa forma ornada ou barroca, ela saiu de um discurso que era mais gongórico antes, que se fazia aqueles elogios de uma maneira mais derramada, mas se nós olharmos, por exemplo, a produção acadêmica brasileira, nós vamos ver que ela tem uma dificuldade de ter uma clareza de exposição. Esse é um defeito do Brasil. O Sérgio Buarque de Holanda falava que no Brasil nós gostamos muito de fazer menções a nomes estrangeiros, a nomes assim, em latim, em grego, de forma que isso possa mostrar uma erudição que normalmente é desfavorável a uma compreensão mais clara, mais direta do argumento. Eu acredito que quanto mais forte o argumento, ele tem que ser exposto de uma maneira mais incisiva, mais direta, sem floreios, né? Porque, e as palavras, como dizia Graciliano Ramos, as palavras existem para dizer, não para enfeitar. Eu realmente tenho essa advertência do grande mestre da literatura brasileira, também dos nossos grandes autores, Graciliano Ramos, dizer que nós temos que ser claros, objetivos, incisivos, para que nós tenhamos a noção de que aquilo que nós queríamos passar efetivamente foi compreendido pelos jurados. Mas, claro, se nós entrarmos em discussões bizantinas ou em termos que não são afetos, porque essa dicção, eu vou falar sobre erro de tipo, vou falar sobre erro de fato, se eu disser de uma maneira muito técnica, de uma maneira muito rebuscada, e até uma pessoa que é de uma área jurídica vai ter alguma dificuldade para ter uma compreensão imediata. Ao fazer isso, eu não vou estar sendo técnico, eu vou estar sendo atécnico, porque a técnica é um manejo de meios para se chegar a um fim. E qual é o meio? A compreensão do auditório, a compreensão do jurado. Quais são os seus mecanismos de compreensão? Se eu alcançar esses mecanismos e eu chegar com uma demonstração ou com uma argumentação
direta, clara e sem equívocos, eu vou ter, obviamente, muito mais chance de ter resultado. Eu acredito que não existe, obviamente não existe a possibilidade de anulação por defeito da acusação, mas em decorrência do réu, se o juiz considerar que a fala ficou muito hermética, que a fala ficou muito fechada, muito pouco objetiva, ele pode considerar que o réu não foi bem defendido, que a defesa foi meramente virtual e pode anular uma sessão do júri. Eu já participei de uma sessão do júri que não por isso, mas em decorrência de que o advogado não tinha se preparado efetivamente. Mostrou que não conhecia os detalhes do processo. A juíza era uma juíza muito enérgica, uma juíza muito boa, ela efetivamente disse, olha, aqui não me resta alternativa, senão cancelar a sessão do júri, porque o réu efetivamente não está defendido como deveria ser. Vinícius, nós estamos terminando a live, faltam só 10 minutos, e eu gostaria que você fizesse uma consideração rápida sobre a emoção e a razão em conexão com a retórica e já fizesse as suas considerações finais, tá bom? Muito obrigado. Nós temos 10 minutos. Eu acredito que uma característica, veja bem, o Tribunal do Júri do Brasil ele tem uma característica de concentração. Existe a sessão do Tribunal do Júri, que o réu é levado, as testemunhas são ouvidas, ocorrem os debates e depois ocorre a votação. Isso é de uma maneira imediata, de forma que o discurso, que ele seja um discurso mais emotivo, ele tem mais chance de alcançar. Porque nós vamos ver que se tivesse mais tempo para julgar, que é como ocorre, por exemplo, no júri dos Estados Unidos, em que os jurados se reúnem e eles vão ter que julgar por consenso, e às vezes eles demoram até meses para que eles possam julgar, obviamente que uma situação de emoção, ela vai se esfriar. Então, nós temos que analisar que, pela própria conjuntura do júri brasileiro, essa concentração de atos e a decisão logo em seguida aos debates, existe essa propensão ao discurso emotivo. Eu acredito também que a emoção ela está diretamente ligada à natureza dos debates, porque nós estamos a tratar de um homicídio. Se o júri julgasse, por exemplo, um crime de imprensa, como já ocorreu no Brasil, efetivamente os discursos seriam mais contidos. Mas quando se trata da morte de uma pessoa querida, como pedir, por exemplo, a uma mãe que assiste ao júri, e é que ela assista de uma forma contida? Ela não vai conseguir, porque aquilo ali é algo visceral, é algo umbilical na sua dinâmica psicossomática. Por isso que existe essa tendência à emoção no tribunal do júri, em decorrência do assunto. Nós temos que compreender que, pela concentração dos atos e a decisão ser imediata, essa concentração de atos, uma fala mais emotiva, ela deixa uma impressão mais forte no jurado, que ele vai julgar logo após o final dos debates. Essa é uma característica específica do júri brasileiro, que o diferencia, por exemplo, do júri norte-americano. Mas nós vamos ver que essa questão, Lênin, da emoção, é uma questão mundial. E quando a princesa Diana morreu, a rainha Elizabeth, com aquela sua fleuma monárquica, com aquela sua forma distante, ela praticamente não fez qualquer manifestação mais efusiva. E ocorreram passeatas pedindo que ela mostrasse que ela se importava com aquilo. De forma que ela veio depois a fazer uma declaração pública, dizer que ficou muito sentida. Veja que houve uma reação da população da Grã-Bretanha, que é um povo tido efetivamente, ou a princípio, como um povo mais frio. Tem também um grande articulista, que é o Theodore Delamp, ele fala que quando houve o desaparecimento da menina Madeleine McCann, isso no Algarve, em Portugal, que os pais apareceram em público, que eles não choraram. E que, em razão deles não derramarem-se em lágrimas, um articulista de um jornal britânico diz que aqueles pais eram insensíveis e que eles, inclusive, poderiam ter sido responsáveis pelo desaparecimento da menina. Veja que é uma injunção completamente sem sentido, mas
de forma que a pessoa que não demonstra o sentimento ali, ela demonstrou algo que não foi apetecível ao público. E então, essa tendência da emoção é uma tendência que não se restringe apenas ao tribunal do júri. É uma característica moderna da nossa sociedade. Nós vemos que nos programas de auditório, as celebridades são chamadas para que elas possam chorar, há declarações lacrimosas dos seus parentes, dos seus amigos. Essa é uma tendência que também, obviamente, ela interfere nas decisões do tribunal do júri. Mas eu acredito que o raciocínio, ele tem que ser único. Ele tem que ter a capacidade de persuadir, ela pode ter também a capacidade de emocionar. Mas, claro que a emoção não pode ser destituída de fundamentação lógica, de uma demonstração do que ocorreu. Por isso que o Cordeiro Guerra, ele dizia, ora, para uma demonstração perfeita por parte por parte de um promotor de justiça, ele tem que ter uma exposição clara, ele tem que ter uma demonstração cerrada e psicológica, e se ele tiver a condição, não são todos que têm essa condição, ele tem que encerrar o seu discurso, de preferência, com uma peroração ou com um discurso mais eloquente. Essas são as observações que eu tinha a dizer acerca dessa combinação, que não são elementos excludentes, eles são elementos que devem se colimar da razão com a emoção, e quando isso ocorre no tribunal do júri, há uma capacidade de convencimento muito maior, principalmente da parte do promotor. Porque a fala do advogado é uma fala que vai buscar mais as falhas do processo, os erros na investigação, a falta de diligência eventual por parte de um policial ou por parte do Ministério Público, e a fala do Ministério Público é aquela fala de responsabilidade, que vai cobrar exatamente a aplicação da lei. E a aplicação da lei em caso de homicídio consumado, principalmente, e quando existe uma família vitimada, ela tem uma relação direta com a emoção, com a expectativa que realmente vai acompanhar e vai permear a compreensão dos familiares das vítimas. Então, eu acho que o mais importante é tratar de uma maneira conjugada e complexa os elementos razão e o elemento emoção. Gente, que pena. A live chegou ao fim. A gente está completando aqui 1 hora, 58 minutos aqui. Passa rápido, a gente está falando rápido, aqui, assunto muito bom. Mas o Vinícius está com um livro aí, vocês podem encontrá-lo no site da Lumen Juris para aprofundar. O Vinícius é palestrante aí, em breve aí, de um congresso do Ministério Público, a gente não pode falar ainda, porque ele vai ser comunicado, um congresso estadual, e tá à disposição para estar em outros ministérios públicos, né, Vinícius? No Brasil todo, né? À disposição. Exatamente, é só entrar em contato com ele aí, pelo canal dele. O canal na internet, no YouTube, é o seu nome completo, né? Vinícius Alcântara Galvão. Eu até vou subir aqui de novo para ficar bem claro. Então, beleza, é o seu nome completo, é o canal. Não deixem de assinar o canal do Vinícius lá, para ficarem por dentro até dos eventos e cursos que ele vai oferecer mais para frente. Vinícius, brigadão. Foi ótimo. Eu agradeço mais uma vez o convite, né, Léo? Você é um cara bacana, você é meu irmão, tem quase 20 anos já. Quase 20 anos. Volta pouco, hein? Volta pouco para completar, é fevereiro agora, hein? E aí é o seguinte, só tenho a agradecer a você por ter disponibilizado os vídeos também no canal do Senhor Criminologia, e que Deus te abençoe no seu trabalho aí, meu irmão. Muito obrigado, boa noite a todos, e fico com muita satisfação que eu participei dessa live aqui hoje. Beleza. E um grande abraço para você. Vai ficar aqui no meu canal e vai ser disponibilizado lá no canal do Vinícius também, tá bom? Um abraço para todos e até a próxima.